Bom dia, meus queridos. Pastor Elias tem desenvolvido ao longo dessas últimas semanas uma série chamada Ídolos do Coração, e nós temos sido ricamente abençoados pela palavra que tem trazido para nós reflexões profundas sobre os ídolos que potencialmente querem se apoderar de nós, deslocando Deus e se tornando os nossos deuses, com D minúsculo, ídolos verdadeiros em nossas vidas. E hoje ele me convidou para fechar esta série, encerrar esta série com essa pregação. Então será a última pregação desta série, Ídolos do Coração. Nós temos refletido ao longo dessas últimas semanas como que esses ídolos competem com o Senhor para o senhorio das nossas vidas. E eu sei, a palavra idolatria, ela parece uma palavra um tanto antiquada, né? É uma palavra que nos remete de volta ao Antigo Testamento, e a gente vai, então, olhando para o povo de milênios atrás e dizendo, não, mas hoje nós estamos já vivendo uma outra época, e essa palavra idolatria ficou quase que no esquecimento, mas nós temos sido desafiados a refletir sobre como que ídolos aparecem, surgem e estão de fato presentes na nossa vida cotidiana, nos nossos corações, com tentações e às vezes até com sucesso na maneira que nós encaramos a vida. E nós eu lembro que quando eu comecei a refletir sobre esta ideia de ídolos do coração, e só abrindo parênteses aqui, eu sou pastor de uma igreja americana aqui em Campinas, e independente do pastor Elias, eu também estou pregando essa mesma série, só que, né, de uma outra forma, naquele contexto de igreja. Então, muito interessante isso, né? Nós dois sendo tocados pelo mesmo Espírito para falar sobre esse mesmo assunto. Enquanto eu estava, então, refletindo sobre essas coisas e ainda sendo ministrado ao longo dessas semanas pelas pregações do pastor Elias, entendendo como que os ídolos, na verdade, vão sorrateiramente entrando no coração, na mente, e a gente vai percebendo que, sim, de fato, a idolatria faz parte da minha vida, mesmo quando eu não percebia. Isso é uma verdade que eu não tenho vergonha de falar, simplesmente porque eu sei que o Deus que eu creio é maior do que os ídolos, e Ele, então, tem mostrado para mim os caminhos certos para combater os ídolos que tentam, de toda forma, dominar sobre o meu pensamento, meu coração, meu estilo de vida. E esta é a boa notícia. Então a gente já abre essa última pregação dizendo, a boa notícia é que Deus é maior do que os deuses falsos, os ídolos, e Ele pode transformar a sua mente, o seu coração, o seu estilo de vida, se você ao menos se abrir para a ação dele na sua vida. Então, começando assim, pensando dessa forma, vamos dar prosseguimento hoje. Existe sempre aquelas perguntas, e só para lembrar, né, nós temos ouvido várias vezes, né, as maneiras, como é que a gente descobre qual é o ídolo ou os ídolos que ocupam a nossa mente, o nosso coração. E, né, só para relembrar como ponto de partida algumas perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos ao refletir sobre o nosso próprio coração. Isso é uma coisa que você faz entre você e Deus, no momento de reflexão. Em que gasto o meu tempo? No que gasto o meu dinheiro? São coisas que podem nos mostrar ídolos na nossa vida. De onde tiro a minha alegria ou satisfação? De onde eu vou derivar, então, o sentido da vida, né? Se eu tenho isso em Deus ou em qualquer outra coisa ou pessoa. E, por fim, o que ocupa de maneira majoritária os meus pensamentos, aquilo que passa no meu coração, o que está dominando ali. E muitas vezes essas perguntas podem, então, trazer à tona e nos mostrar ídolos e áreas da nossa vida que estão ali querendo competir com Deus. Bom, hoje, então, nós vamos examinar
o ídolo do sucesso. O ídolo do sucesso. E pensando então em termos de sucesso, nós temos que primeiro entender que o sucesso em si não é necessariamente um ídolo. Ou, outras palavras, ele não precisa necessariamente ser mau. Aliás, ídolos, muitas vezes, e principalmente os ídolos que nós temos tratado durante essas últimas semanas, nem todas elas são coisas más em si. O problema não é a coisa em si, o problema é a nossa atitude com respeito àquilo que pode se tornar um ídolo nas nossas vidas. E o sucesso não é diferente. Por exemplo, o aluno de escola, de faculdade, qualquer nível acadêmico, que passa ali um semestre de estudo, faz as provas, os trabalhos escritos, outras atividades prescritas ali dentro da sala de aula, e chega no final daquele período e recebe, então, uma nota de aprovação, talvez até uma nota de excelência, experimenta, então, o gosto do sucesso dentro daquela atividade de estudante. Isso é uma coisa boa, ou pode vir a ser uma coisa boa. O jovem, ou qualquer idade, não precisa só ser jovem, a gente lembra dos jovens ou até dos adolescentes, né? Aquele que está naquela fase de querer namorar. E cria coragem de chegar lá para a pessoa que é objeto da sua afeição e faz aquela pergunta, quer namorar comigo? E quando recebe de volta o positivo, sim, eu quero namorar com você, é um sentimento de sucesso maravilhoso, não é? E isso é muito bom. Também dentro do âmbito profissional, e muitos, se não, né, muitos de nós temos ali vivido nas nossas vidas profissionais várias etapas de sucesso, onde nós tivemos ali uma promoção, ou talvez um projeto que foi bem sucedido, outras coisas dentro do âmbito profissional, do nosso trabalho, e nós temos experimentado, muitos de nós, sucesso de diversas formas também dentro desta área da nossa vida. Portanto, sucesso não é inerentemente um ídolo. E pode e deve fazer parte das nossas vidas em várias instâncias, dentro de vários contextos. Mas, como eu já disse, o problema não é o sucesso em si, é a nossa atitude para com o sucesso. Como é que nós vamos encarar isso? Como é que nós olhamos para o sucesso? E como é que nós conseguimos trilhar com o sucesso ou almejando o sucesso sem tornar aquilo um ídolo? Essa é a pergunta que nós temos que enfrentar hoje pela manhã. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, aplicativos, em Jó, capítulo 1, onde nós estaremos lendo, a partir, na verdade, do versículo 2, Jó 1, a partir do versículo 2, só esses dois versículos, 2 e 3. Jó era um homem de enorme sucesso. Ele era um homem de grande sucesso. E vamos ver então aqui, nessa descrição inicial que abre o livro de Jó, para nós entendermos um pouco sobre o sucesso de Jó. Eu falei a partir do versículo 2, mas vamos voltar a pegar ali, né, o começo a partir do versículo 1. Jó 1:1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Agora veja, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. O maior de todos os do Oriente. A gente começa então percebendo que Jó, ele era um homem de grande sucesso. Só para a gente ter ali uma pequena noção, um pouco mais adiante, na cronologia bíblica, não na ordem que aparecem esses livros, porque Jó, na verdade, ele era alguém que aparece ali
dentro da vida de Gênesis, ali, né, em torno da época de Abraão, um pouquinho antes até. Então, Jó vai se inserir ali dentro da cronologia, ali para trás, mas o livro aparece um pouco mais adiante. Mas, indo para frente na história, talvez você vai lembrar de um incidente que ocorreu entre o rei Davi e um sujeito chamado Nabal. Né? Nabal, que quer dizer tolo, né? E nós não vamos entrar no mérito da questão, simplesmente ali Nabal era alguém que era descrito como um homem muito rico, muito rico. E quando a gente começa a comparar, a gente percebe que, em termos de números de cabeças de bois e das suas manadas, era mais ou menos a metade daquilo que Jó possuía. Então, se Nabal era tido como um homem muito rico, Jó, então, era multimilionário. Era o primeiro bilionário da terra, era Jó. Alguém que tinha, então, grande sucesso, não apenas material, mas também sucesso em termos do número de filhos. Aqui, então, de volta a Jó, a gente percebe que está descrito 7 filhos e 3 filhas. Agora, pode ser que esses números são precisos e exatos, ele tinha de fato esse número, mas esses números 7 e 3 são números que, frequentemente no texto bíblico, são números representativos, simbólicos. Tanto o 7 quanto o 3 estão denotando ali a ideia de perfeição ou de algo que está completo. São números que têm uma referência de volta ao próprio Deus e nos remete, então, à ideia de que ele tinha uma família excelente e com um bom número de descendentes. Mas vamos supor que eram, de fato, 7 e 3. Ali a gente vê também todo um sucesso familiar. E diz um pouco mais adiante, nós não vamos ler, se você continuar a ler, você vai perceber que Jó era muito cuidadoso com seus filhos. Os seus filhos se juntavam depois de uma certa idade para festejarem juntos, banquetearem e fazer toda aquela farra de família, mas no final Jó ia para sacrificar em nome dos seus filhos, porque ele pensava, vai que os meus filhos, ao estarem naquele momento, pecaram nos seus corações, e ele então fazia todo o trabalho de sacerdote do lar, para poder cobrir espiritualmente seus filhos. A gente vê, então, nesse homem, alguém de grande sucesso no âmbito material, no âmbito profissional, no âmbito familiar, de todos os sentidos. A gente começa, então, percebendo esse sucesso de Jó. E a primeira coisa, então, que a gente quer lembrar, é que é possível termos sucesso, experimentarmos sucesso na vida, sem idolatrar o sucesso. O problema reside em como encaramos o sucesso. Agora, vamos mudar um pouquinho de marcha. Vocês vão lembrar de Jó, daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre ele. Mas agora nós vamos examinar um outro personagem, que não é bem quisto como Jó foi no texto bíblico, é o próprio Satanás, o diabo. Aquele que outra hora tinha o nome de Lúcifer, um ser que Deus cria como o maioral dos seus anjos, dos seus querubins, e colocou, então, dentro desse ser ali, investiu com várias qualidades onde este obteve muito sucesso na sua maneira de ser. E para nós entendermos um pouco mais sobre Satanás no estado pré-queda, a gente vai para Ezequiel capítulo 28. Se você quiser abrir, pode abrir Ezequiel 28, versículo 15. Se não, apenas acompanhe enquanto eu faço a leitura. Aqui nós temos, então, o profeta Ezequiel. Ele começa descrevendo o rei de Tiro, mas aos poucos as suas palavras vão sendo mescladas com a própria pessoa de Satanás. E aqui nós não vamos fazer todo um exame mais minucioso, teológico, sobre quais palavras se referem ao rei humano e quais ao Satanás e tal, mas claramente, quando ele chega no versículo 15, ele está falando sobre a figura de Satanás,
na sua maneira de ser antes da sua queda, antes da rebelião que ele teve contra Deus. Então, diz aqui, Ezequiel 28:15, você, falando de Satanás, você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, o querubim da guarda, eu o profanei. Ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o lancei para a terra. A gente percebe, então, aqui nessa pequena exposição, nessa narrativa, que Satanás, ele, experimentando sucesso, não se manteve como Jó se manteve, mas ele se corrompeu e deixou-se, então, ser transformado daquele querubim mais elevado para a figura de Satanás que nós conhecemos hoje, o inimigo não só de Deus, mas das nossas almas como seguidores de Jesus. E aqui nós podemos entender, então, algumas razões apontadas para esta queda de Satanás por conta do seu grande sucesso. Versículo 16 aqui em Ezequiel fala sobre a multiplicação do seu comércio. Multiplicação do comércio. Bom, Tiro era uma grande cidade próspera, onde o comércio era rei, onde o comércio era o ídolo de todos que estavam ali dentro daquela cidade. A cidade, então, era uma cidade costeira que fica ali às margens do mar Mediterrâneo. Era ali uma encruzilhada ali de caravanas, não apenas terrestres, mas marítimos também. Ali onde passava grande parte das caravanas trazendo mercadorias dos 4 cantos da terra conhecida naquela época. E ali então tinha ali toda essa parte de comércio que era o que dominava o coração, a mente das pessoas dentro daquele contexto. A palavra usada aqui, que nós traduzimos como comércio, tem a ver com pontos de contato. O comércio prospera onde há muitos contatos, contatos comerciais, contatos de venda, contatos onde nós temos ali contatos com o fornecedor, contato com o cliente final que vai comprar. A gente entende essa ideia de pontos de contato. E quando a gente aplica, ou quando é aplicado para a pessoa de Satanás, tem a ver com, no mundo espiritual, os grandes influência que Satanás tinha sobre muitos aspectos da criação de Deus. Muitos aspectos da criação de Deus, Satanás tinha, ou Lúcifer, vamos falar sobre pré-queda, tinha muitos contatos e muita influência sobre vários aspectos da totalidade da criação de Deus. Mas quando esse sucesso foi demais e subiu para a cabeça, foi onde então diz que houve a corrupção da mente, da alma, se é que tem anjo, alma, mas certamente a pessoa experimentou então ali a queda por conta da sua atitude relacionada ao sucesso. Versículo 17 fala sobre o orgulho que veio por conta da sua formosura. A sua aparência era bastante formoso. E aqui, então, nós temos descrito nos versículos 12 e 13 desse mesmo capítulo em Ezequiel, falando sobre a formosura de Satanás ou de Lúcifer. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. E então ele vai
escrevendo toda a sorte de pedras preciosas que estavam postos dentro, né, da sua pessoa, ouro e outros metais preciosos, tudo isso no dia em que foi criado, terminando o versículo 13. Assim, ele teve sucesso baseado na sua posição, onde teve contatos em muitas áreas da criação, e sucesso também na sua aparência, o culto ao corpo. Isso faz parte da nossa realidade hoje também, né? Mas a gente vai percebendo como a ideia do sucesso está por detrás de tudo isso e como que o sucesso, então, pode levar qualquer um de nós, como levou o próprio Satanás, a uma queda, trocar o Deus verdadeiro pelo Deus falso. Satanás, querendo ser o próprio Deus, então também teve essa mesma experiência. Posição e aparência são duas áreas de sucesso que podem se tornar ídolos para eu e para você de uma maneira muito fácil, se nós deixarmos. De volta, então, ao primeiro capítulo de Jó. De volta a Jó, capítulo 1, vamos voltar para lá. Esse mesmo Satanás que experimentou, então, toda essa queda, e sabendo qual foi a trajetória dele mesmo, ele chega para Deus para querer desafiar com respeito a Jó. Porque Satanás teve, então, uma pressuposição. Já já nós vamos chegar lá, mas vamos ler então o que acontece. Jó, capítulo 1, versículo 8 em diante, diz: E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra, mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Veja, Satanás ele aposta alto em nós, seres humanos, caídos já, mediante a mesma sedução da corrupção do sucesso que ele mesmo enfrentou e caiu. E Satanás aposta que nós iremos cair da mesma forma que ele. E ele então vai acusando Jó que, olha, mexe ali com a prosperidade dele, com o sucesso dele, para ver se ele não vai cair do mesmo jeito. A premissa de Satanás, então, é: o coração humano fará necessariamente do sucesso um ídolo. Veja a premissa de Satanás. O coração do ser humano, isso inclui eu e você, nós não fugimos disso. O coração do ser humano caído, nós, irá fazer do sucesso, dado a oportunidade, um ídolo. Essa é a premissa de Satanás. E se nós, ou com o sucesso, ou quando o sucesso é retirado de nós, essas duas coisas, premissa de Satanás, nós iremos blasfemar contra Deus, dar as costas a Ele, né? E nessa ação, iremos idolatrar o sucesso e deixar de seguir a Deus. Nós temos mais dois personagens que eu quero, né, só trazer dentro, injetar dentro desse momento, nesta manhã, lembrando como que aconteceu para estes dois, mediante, então, o sucesso nas suas vidas, que, na verdade, parece comprovar a acusação de Satanás que fez contra Jó. Tá? Levítico, capítulo 10, nós encontramos ali dois dos filhos, os primeiros dois filhos de Arão, o sacerdote de Israel, irmão de Moisés, Arão era, e ali então ele e os seus 4 filhos
os primeiros 2 filhos, Nadab e Abiú. Depois ele tinha mais 2, o Eleazar e Itamar. Esses eram os 4 filhos de Arão. E os primeiros 2, então, Nadab e Abiú, estão ali figurados em Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2, onde nós entendemos algo que aconteceu com eles por causa do sucesso que eles tinham experimentado. Que sucesso que eles tinham experimentado? Por conta de conjunto de ações e atitudes que tinham precedido aquele momento, Arão, junto com seus filhos, é constituído como uma família de sacerdotes permanentes ali em Israel. Sucesso automático. Não apenas o pai, mas os filhos e os seus filhos, a descendência toda, dentro de um povo enorme de milhões de pessoas, posição de poder, de destaque, os sacerdotes. É um sucesso assim, repentino, da noite para o dia, e foi dado a eles. Nadab e Abiú, então, tomando isso como ponto de partida, acontece o seguinte, Levítico 10, de 1 a 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram incenso. E trouxeram fogo estranho, está aí a palavra-chave, fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele, Deus, não lhes havia ordenado. Então, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram diante do Senhor. Nadab e Abiú experimentaram um sucesso, deixaram que o sucesso subisse-lhe a cabeça, aquilo que Satanás já tinha, já tinha dito antes sobre o que iria acontecer com Jó, a mesma coisa. Só que com eles aconteceu exatamente assim. Eles deixaram que o sucesso tomasse conta deles, para que eles então achassem que eles poderiam chegar perante Deus e, ignorando aquilo que Deus já tinha prescrito para eles como sacerdotes, a maneira correta de entrar na sua presença, a maneira correta de oferecer sacrifícios, a maneira correta de viver a vida, a maneira correta de servirem como sacerdotes para toda a nação. Eles ignoraram aquilo que Deus tinha dito e falaram, não, nós achamos que tem que ser assim. Talvez até adotaram algumas práticas pagãs dos povos ao redor deles e quiseram então impor para Deus a maneira que eles queriam cultuá-lo. O sucesso faz isso, meus queridos. O sucesso faz que nós tenhamos uma maneira diferente de pensar. Eu posso chegar para Deus ditando as minhas próprias regras. Eu posso fazer da minha maneira. Deus será forçado a me aceitar de acordo com os meus padrões, de acordo com a maneira que eu acho que deve ser. O sucesso ele tem esse poder de transformar o nosso coração. E quando nós pensamos assim, nós deixamos de cultuar a Deus e nós já somos idólatras. Já colocamos o sucesso no trono das nossas vidas. As consequências para Nadab e Abiú foi imediata e foi da mais grave. Deus os consome com o seu fogo que os mata, instantaneamente. Meus queridos, conosco, Deus pode não nos matar instantaneamente, mas morre alguma coisa aqui dentro quando nós nos tornamos idólatras, buscando ou agindo a partir do sucesso de maneiras contrárias àquilo que Deus quer ser e agir em nossas vidas. Morre algo espiritual dentro de nós. Morre aspectos do nosso andar com Deus quando nós entronizamos o sucesso. Morre algo na maneira que nós vivemos a vida, quando nós colocamos o sucesso em primeiro lugar e obedecemos a sua voz. A mesma coisa. A gente percebe, então, que não apenas então, a posição e a aparência podem ser aspectos do sucesso que irão nos seduzir, mas aqui nesta última ilustração, a função. A nossa função dentro da vida pode nos trazer tanto sucesso que a gente dá as costas para Deus e começa a idolatrar o próprio sucesso agindo assim.
O que está em jogo é quem está no comando. A palavra idolatria tem a ver com isso. Quem está no comando e, por consequente, então, a quem nós adoramos e seguimos. Estamos todos sujeitos a sucumbir para a idolatria do sucesso ou qualquer outro tipo de idolatria. E isto sempre está ligado ao comando. Quem está no comando na sua vida? Quem está ou o que está realmente impulsionando o seu viver de um dia para o outro? Você pode conhecer a Deus e até aceitar as verdades da sua Bíblia, da sua palavra. Você pode entender todo o plano da salvação e ter já feito uma decisão ao lado de Jesus Cristo. Eu não duvido que isso seja verdade para a maior parte das pessoas que estão me vendo e ouvindo agora pela manhã. Mas mesmo assim, nós podemos estar seguindo outro Deus. E às vezes é o Deus do sucesso, que nós temos, de alguma forma, nos curvado perante este. Nós somos tentados inúmeras vezes durante todo o dia para fazer assim. Bom, vamos terminar voltando para Jó. Porque Jó se mostrou íntegro face ao seu grande sucesso. E a pergunta é como? Como é que Jó conseguiu fazer o que Nadab e Abiú não conseguiram? E outras pessoas também não conseguiram. Como é que Jó conseguiu, então, se manter íntegro? E vamos voltar, então, para o primeiro versículo de Jó, Jó 1:1, onde nós temos ali duas características que estão alistadas, que nos dão a chave do segredo para como nos manter íntegros, mediante qualquer ídolo, e em específico esse ídolo do sucesso. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, joia. Agora presta atenção. Temia a Deus e se desviava do mal. Temia a Deus, se desviava do mal. A primeira característica, então, é temor de Deus. Temor de Deus. O temor de Deus pode ser definido de diversas formas e maneiras, mas eu quero apresentar uma definição para nós considerarmos agora pela manhã. O temor do Senhor formado por uma percepção, por uma percepção constante de estarmos na presença de Deus, que é santo, justo e todo-poderoso. Então, nós tememos a Deus porque nós temos uma constante percepção de que nós estamos na presença de um Deus santo, perfeito, todo-poderoso, justo, e, por o outro lado da questão, e de que os nossos pensamentos, as nossas palavras, atitudes, motivações do coração estão expostos diante deste mesmo Deus, santo e justo e todo-poderoso, e este julgará os homens. Então, por um lado, nós entendemos que nós estamos sempre perante um Deus santo e justo e todo-poderoso. Por outro lado, nós entendemos que tudo que nós somos e fazemos e pensamos e agimos também está na presença deste mesmo Deus. E o temor de Deus, então, nos faz refletir dentro da nossa vida, no desenrolar do nosso dia a dia, nos informando e ajudando-nos a nos guiar de quais são as escolhas, as atitudes do nosso coração, porque, afinal de contas, nós estamos sempre na presença de Deus. Muitas vezes nós não lembramos disto. Nós sabemos, não, Deus, Ele vê tudo, está em todo lugar ao mesmo tempo, essas coisas a gente já sabe. Mas na hora do vamos ver, parece que a gente não tem isso na nossa mente. O temor do Senhor nos ajuda, então, a entender que Deus não apenas está presente, mas Ele está ali olhando. Isso é uma coisa que nos ajuda, não garante, mas ajuda. Eu vou voltar a falar um pouco sobre isso, mas vamos lá. O temor tem a ver com o fato de que tudo que somos e fazemos
está completamente desvendado diante de Deus. O temor inclui, sim, o medo, mas é mais do que isso. Não sei de você, mas ao contemplar as minhas próprias falhas, os meus próprios defeitos, eu tenho um certo medo, pavor, ao perceber que nenhuma das minhas falhas estão encobertas perante Deus. Quando eu paro para pensar, isso me causa ali, né, uma emoção no meu coração. Mas isso pode e deve servir como uma espécie de escudo contra o mal. Uma espécie de escudo. Mas não é apenas uma ação preventiva. Temer a Deus inclui também o oposto, que é não pecar por causa desse temor. Por que não dizer não pecar por medo? Mas no bom sentido, não no mau sentido. Não pecar. Temer a Deus inclui o querer obedecer. Então não é somente o deixar de pecar, é o querer obedecer. São duas faces de uma só moeda, mas muitas vezes a gente fica só preso no não pecar. Não sei se você já percebeu, mas eu posso ter o desejo, como você também, de não pecar. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Eu, como um ser humano caído, sem Deus, o desejo é de pecar continuamente, sem nenhuma ideia de refrear isto. Mas quando nós temos o Espírito de Deus, nós temos o desejo de não pecar. Mas o problema é que a gente fica preso nesse não pecar. Mas por causa que o meu coração é pecaminoso, eu me vejo pecando. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 7. Ó miserável criatura ou pessoa que sou, né? Aquilo que eu não quero eu faço, aquilo que eu quero eu não faço. Eu posso me identificar muito com isto, e você também. Mas o fato é que muitas vezes a gente fica preso nesse não vou e não quero pecar. Mas deixa-me dar uma dica. Começa a focar, mudar o seu foco para eu quero obedecer a Deus. Eu quero obedecer a Deus. O temor de Deus tem a ver com onde você está com a sua maneira, a sua visão focada. Quando a gente foca no nosso pecado e o não querer pecar, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai pecar. Aí vem toda aquela carga de culpa, aquele sentimento mau e ruim, aquela ideia de que, né, todo o avanço que eu obtive, eu agora voltei para a estaca zero. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Mas Deus nos convida a olhar para o querer obedecer a Deus. Porque quem está focado em obedecer a Deus vai pecar menos. Porque está focado em obedecer. E obedecer a Deus, não obedecer o ídolo. Obedecer a Deus. Então nós estamos mudando a nossa perspectiva. O pecado ainda está presente, o ídolo está ali clamando pela nossa atenção, mas em vez de olhar para o ídolo que é pecaminoso, olhamos para Deus para descobrir como que eu posso obedecê-lo no meu dia a dia. E isto é uma grande ajuda nessa batalha contra o ídolo do sucesso e os ídolos do coração. Por final, algo que é bem relacionado com isso, porque embora são dois pontos, eles na verdade se mesclam, é o desviar-se do mal. A segunda característica, então, na verdade, nós percebemos que isso faz parte de uma fórmula que nós vemos em outras áreas da Bíblia, essa ideia de temer a Deus e se desviar do mal. Somente um exemplo está em Provérbios, capítulo 3, versículo 7, onde o próprio Salomão, ele escreve nos instruindo, ele diz, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. A gente vê então, né, esse binômio, essa ideia de que o temor ao Senhor e o se afastar do mal faz parte de uma fórmula completa. Foi o que Jó conseguiu fazer. Antes de Salomão, Jó já sabia como que era para fazer, para ele ter o sucesso verdadeiro, que não era a prosperidade. O sucesso verdadeiro é se manter íntegro diante de Deus.
Quem teme a Deus irá necessariamente se afastar do mal. Enquanto temer representa uma decisão em relação a Deus, o desviar-se do mal representa uma ação em relação ao pecado. Então nós tomamos uma decisão para depois ser seguido por uma ação. Eu decido hoje não apenas olhar para a obediência para Deus, mas eu decido que eu vou segui-lo. E ao decidir isso, então os meus passos serão coerentes, ou devem ser, no sentido de tomar atitudes e ações que irão satisfazer esse desejo ou essa decisão de seguir a Deus. E isso então forma um escudo contra o seguir o pecado, o idolatrar o sucesso e outras coisas mais. A chave do desviar-se do mal está, então, na escolha de caminhar com Deus. Não aquela luta que eu e você temos contra seguir o mal, porque nós caímos. Deus é poderoso para fazer que nós não caiamos. Mas como? Olhando para isso? Não, a gente olha para Ele. Eu acho que ficou claro essa ideia. E foi isso que Jó, então, praticava na sua vida. Aquilo que Satanás predisse que seria o fim de Jó, tira o sucesso que ele irá pecar, não veio à tona, porque Jó não estava com seus olhos no ídolo do sucesso, ele estava já decidido, antes de tudo, em fitar os seus olhos em Deus e andar de uma maneira íntegra, em obediência perante Ele. E isso então fica para nós, eu e você, meus queridos. Nesta manhã, você pode fitar os seus olhos em Deus e tomar a decisão hoje. Eu escolho olhar para o caminho da obediência. Isso vai servir grandemente em nossas vidas para nos desviarmos do mal e do mal do pecado de idolatrar o sucesso. Eu quero orar com você. Ó Pai, nós queremos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, é aquele Senhor que comanda em nós a nossa obediência. Faça, Pai, com que a nossa perspectiva mude. Em vez de olhar para o pecado que nos assola, que nos tenta todo dia, que nós possamos olhar para Jesus Cristo e decidir hoje obedecê-lo como estilo de vida, como forma de viver, para vencer os ídolos do coração, o ídolo do sucesso e em tudo, que o teu nome seja engrandecido na nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.